formou foi eu, quem te escolheu ainda antes do ventre da tua mãe foi eu. E o céu está dizendo: eu não me atraso, eu chego na hora certa. Eu venho pregar para quem ainda tem esperança que Deus vai mudar cativeiro nessa noite, que Jesus vai chegar nessa tempestade nessa noite e vai quebrar com as barreiras que está te impedindo de continuar. Não é no início as grandes batalhas, mas é no meio que Jesus vai permitir, porque Ele quer que você tome uma decisão. É no meio que eu revelo. Outra coisa que eu quero trazer para a igreja: deserto e tempestade tem poder de revelar três coisas. Primeira delas, como está a tua fé. Segunda delas, quem é que vocês servem. E terceira delas, quem são os teus amigos no meio da tempestade. Jesus está vendo como doeu para tu chegar até aqui. Jesus está vendo como doeu para você adquirir o conhecimento que adquiriu até aqui. Jesus sabe o tanto que machucou para você atingir essa maturidade. Antes foi cometer alguns erros, já não comete mais. E o céu está dizendo nessa noite: agora que eu já consegui botar o meu caráter em ti, que agora Satanás vai te atacar com mais força, tu vai desistir? Não vai não, porque eu vou descer do monte, eu vou vir andando sobre as águas, mas a minha palavra vai cumprir na tua vida. Ele está vendo o sofrimento para manter esse barco navegando. Ele tem visto a tua oração de madrugada. Ele tem visto a tua oração pedindo socorro. Ele tem visto como está doendo para tu permanecer no ministério, para você permanecer pregando, para você permanecer cantando. É calúnia da direita, perseguição da esquerda, é gente desapercebida com informação que não bate. Mas o céu está dizendo: a última palavra é a minha. A palavra que vale não é da tempestade, não é a voz da tempestade, mas ainda é a minha voz que enviou a voz que vai te segurar no meio dessa tempestade. Nós temos uma opção quando as tempestades começam, porque o vento ele faz zoada, ele emite sons, e ele emite sons assustadores. Quando você imagina esse barco no meio do mar, tem as águas que estão ali caindo dentro do barco, tem os raios, tem o vento, tem a escuridão. Só que Jesus me trouxe aqui para te dizer: ou tu ouve a tempestade ou tu ouve a minha voz, porque quem sentou para me ouvir a minha voz vai sentar também para viver o meu propósito na tua vida. Jesus libera uma palavra para eles. Qual é? Vamos para o outro lado. Repita comigo: vai para o outro lado. O objetivo de Jesus é o outro lado, não é o meio. E eu preciso entender que se Ele falou que eu ia chegar lá, eu vou chegar. Eu não sei quais são as marcas que eu vou chegar no outro lado, mas do outro lado, quem me viu entrar no começo não vai conhecer a versão que chega do outro lado. É por isso que eu digo que uma porta fechada, ela tem poder de mudar um caráter para uma vida inteira. Quem te viu entrar nessa igreja não vai conhecer quem vai sair nessa noite, porque você vai sair preparado para lutar batalhas na presença de Deus e voltar a repreender a tempestade em nome de Jesus. O barco é açoitado, e nós olhamos para essa palavra e entendemos que eles estão debaixo de obediência. Jonas está debaixo de desobediência, e o barco também é açoitado. Eu aprendo duas situações aqui. Essa vai para o desobediente primeiro. Aquela tempestade de Jonas, primeiro veio um vento que bateu na água, que formou a tempestade, que começou a quebrar o barco. São processos. Jesus está falando: deu do primeiro, volta para a obediência. Ele já enviou o vento formou a tempestade, agora está quebrando o barco. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos nessa noite que esses discípulos, eles não estão debaixo de desobediência, ao contrário. E o que eu aprendo nessa noite é que se o Filho de Deus, ele passou pela cruz, eu não vou passar por um processo, eu e você. O processo vem com a função de nos aperfeiçoar, nos trazer crescimento. Às vezes você está remando e o barco não está saindo de lugar. E eu quero te trazer algo do céu nessa noite. Chegou o tempo de olhar para Jesus e lembrar que o mesmo Jesus que abriu o mar
tempestade hoje. O mesmo Jesus que operou ontem quando você precisou, é o mesmo Jesus que vai parar essa tempestade ontem. Qual é a diferença do ontem para hoje? É que as porradas da vida, os processos diminuíram e diminuíram o tamanho da nossa fé. Oh, meu Pai, aleluia. Quando nós começamos, nós oramos, é um amor incondicional. E durante a nossa caminhada, algumas situações vão acontecendo e nós já não temos mais aquela fé, aquela voz está distante. Só que quando Jesus dá uma ordem para eles, Jesus dá uma ordem para eles pertinho deles. Só que agora eles estão distantes. Eles não estão vendo Jesus de perto. E é isso que eu quero trazer ao nosso coração nessa noite. É que a voz que nos levantou, nos chamou pelo nosso nome, ela está aqui na igreja. Ela está lá na tua casa contigo. Ela está aqui contigo. Ela está lá no teu trabalho contigo. E o céu está dizendo para mim e para você nessa noite: eles estão passando por uma tempestade porque é um propósito de Deus. Tem gente dizendo: esse vento é Satanás. Não, é Deus. Esse vento aqui é o chifrudo. Também não, é Deus. Por quê? Porque Deus quer melhorar a tua estrutura e te apresentar diferente do outro lado. Porque uma coisa é crente que não viveu experiência, outra coisa é crente que passou pela tempestade. Primeira situação, ele não humilha quem está passando a tempestade, ele estende a mão. Segunda situação, às vezes ele não vai nem precisar falar, só o processo que ele passou já fala por ele. Jesus agora está orando e Jesus se aproxima deles. A tempestade, amados, ela só dura até quando Jesus chega perto. O problema dos discípulos é a tempestade, e o problema da tempestade é Jesus. Eu vou repetir. O problema dos discípulos é a tempestade, mas o problema da tempestade é Jesus. Jesus está falando: coloque esse problema para quem tem poder para resolver. Convida Jesus para essa tempestade. Não foi eles que chamaram Jesus, é Jesus que decidiu ir até eles. E eu quero profetizar que Jesus vai entrar nessa peleja hoje. Jesus vai entrar nessa batalha hoje. Jesus vai entrar nessa situação hoje. Às vezes você está questionando: mas quem me deu isso foi Jesus. Eu não estou entendendo nada. Você quer desistir? Jesus está falando: não para, porque eu zelo ainda pela minha palavra. Passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. Nós observamos que eles estão no meio da tempestade. Jesus agora vai andando sobre as águas. Jesus toma a decisão de ir até eles, porque Jesus não vai deixar eles voltar para trás. E eu quero dizer algo para a sua vida nessa noite: Jesus não vai deixar você retroceder. Jesus tem um destino para você, ao céu de glória. Jesus disse: eu fui preparar a morada para vós. Ele está te esperando. Você faz um projeto, oh glória, na terra, tem que chamar o pedreiro, o mestre de obra, comprar o material. Agora imagina o mestre de obra Jesus, que a casa tão linda que está te esperando lá em cima vai valer a pena. O barco está cansado, não tem mais força, vai valer a pena. Jesus, eu não estou entendendo nada. Continua remando, para de olhar para a terra e almeja o que te espera no céu. O que a traça não come, o ferrugem não come, é o que está te esperando lá em cima. O que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, é o que Jesus tem preparado para a igreja dele. Cadê a igreja que vai voltar a remar, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar às primeiras obras? Nós olhamos para essa palavra e entendemos que tem tempestades que vêm para nós exercermos Jesus na nossa vida, para nós percebermos que Ele está no controle. Ele vem andando sobre as águas. Jesus podia pegar um barco e ir até eles. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele vai vir andando sobre o teu problema. Porque para Ele o teu problema não é nada. Agora eu te pergunto: as águas estão na cabeça ou nos pés dele? Nos pés. Ele está dizendo para alguém aqui: o teu problema não passa dos meus pés.
Porque ainda é nos meus pés que tu vai encontrar solução para o que tu precisa, glória. Ainda é com a cara no pó que crente encontra a vitória no meio da tempestade. Jesus me trouxe aqui para dizer: eu venho pisando sobre as ondas, eu venho pisando sobre o câncer, eu venho pisando sobre a saúde, eu venho pisando sobre o casamento, eu venho mudando a história do financeiro, eu mudo a família, mas não passa dos meus pés. Volta a orar, volta a orar, volta a orar, porque ainda é Ele, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de eternamente. Deus, glória a Deus. Nós observamos que essas águas não passam dos pés dele. Por que ele vem andando sobre as águas? Temos a perceber que vai dizer porque ele quer ser extravagante. Não. É só porque ele quer mostrar que é insignificante, o que para nós é muito. Só que nós precisamos colocar essa fé em ação. Nós precisamos voltar a olhar para os nossos filhos quando estão enfermos e ministrar: em nome de Jesus você vai ser curado. Nós precisamos voltar a profetizar aquilo que parece impossível. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Moisés libertando 3 milhões de homens fora mulheres. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Josué derrubando uma muralha com um grito. Quando eu olho para a palavra de Deus, grito não, obediência. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo pequenos homens fazendo grandes obras. É você mesmo que se considera nada, se considera pequeno, mas tem um Deus poderoso e grande, e Ele está aqui nessa noite. Nós olhamos para essa palavra e entendemos que Jesus vai vir andando sobre o problema. O que tira a tua paz não passa dos pés de Jesus. O que está te causando angústia não passa dos pés de Jesus. O que me chama a atenção em Atos 28 é porque Paulo recebe uma mordida de uma víbora e ele está diante de uma fogueira. Ele não puxa a víbora, ele joga ela no fogo. O fogo representa a presença de Deus, e o céu está dizendo: pega essa depressão, pega essa tempestade, pega esse filho, pega esse marido, pega o que tu está passando hoje e coloca no fogo, no altar da presença, porque o altar tem resposta ainda para a igreja. Ainda é o altar que responde à igreja. Eles estão com desespero, eles estão angustiados, eles estão cansados, e Jesus vem andando na hora certa para mostrar para eles que aquilo não é nada para Jesus. Ele chega perto dos discípulos e os discípulos veem ele de longe e dizem: é um fantasma. E nós olhamos para essa palavra e eu quero te convidar a pedir para ver ele de perto, porque ele não é um fantasma. O que ele vai fazer na tua vida não é assombração, é poder de Deus, é loucura para os homens, diz Paulo. Então, quando nós olhamos para essa palavra, ele disse: tem de bom ânimo, sou eu. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 14, Deus diz a Moisés: eu vou em nome, vai em nome do eu sou. Isaías capítulo de número 41, verso de número 10 diz, ele diz assim: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías capítulo 43, verso de número 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que é que Jesus está dizendo para nós? Deus do Velho Testamento, eu sou o que a minha criação precisa. Deus do Êxodo, eu sou o que Moisés precisou. Deus de Josué, eu sou o que Josué precisa. E agora no Novo Testamento ele chega e diz: tem de bom ânimo, porque sou eu, princípio, meio, fim. E ele está aqui nessa noite dizendo: no começo da tua vida eu sou, nesse problema hoje eu sou, e no amanhã eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou eternamente, eu sou o passado, eu sou hoje, eu sou o amanhã. Ele é o que a igreja precisa. Ele está dizendo: na lei eu sou, na criação eu sou, no meio eu sou, na crucificação eu sou, e hoje eu também sou o suficiente para você. Ele chega e diz: tem de bom ânimo, porque sou eu, não tem mais. Aí Pedro sempre tem que ter um diferente. Ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo nessa tempestade.
Primeira situação, quando Jesus chega, o ambiente nunca mais é o mesmo. Eu quero aproveitar e dizer, quando Jesus entrou na nossa vida, Ele não devolve nada do mesmo jeito. Você pode não estar percebendo, mas Jesus já está mudando a criação. O problema é que tem gente que busca mudança na roupa, e Jesus trabalha por dentro, que muda a roupa. E o céu está dizendo para mim e para você, às vezes até você não percebeu a bomba atômica que você vai ser na mão do Senhor Jesus. E Ele está dizendo, Satanás já percebeu, o mundo espiritual já percebeu, está enviando tempestade, está tentando te parar, mas o céu está dizendo, eu sei qual é a versão dos meus discípulos que chega do outro lado. Antes não curava ninguém, mas quando chegou do outro lado, a ilha inteira foi curada pelo poder de Deus através do discípulo. É por isso que é preciso passar o processo. Elias fica escondido no capítulo 17 de 1 Reis. No capítulo 18 ele faz fogo descer do céu. Quem te viu entrar na caverna não conhece a versão em cima do Carmelo. E o céu está dizendo, aceito hoje para você poder viver o amanhã. Nós olhamos para essa palavra e aprendemos que ele não é um fantasma, porque quando ele fala, acaba a dúvida dos discípulos, porque a voz de Jesus é irreconhecível. Aleluia, glória a Deus. O que o céu está dizendo? Eles olharam e viram um fantasma. Quando ele fala, eles têm certeza que é Jesus. Tem coisa que você vai ver como fim, mas quando Jesus você falar, você vai ver que não era nada. Oh, glória. Tem coisa que para nós parece que não tem mais solução, só que Jesus vai chegar nessa batalha, Ele vai dizer, eu estou aqui, eu estou na peleja, não tem mais. E eu quero te dizer uma coisa, boa coisa é ouvir Jesus no meio da tempestade. Nós temos uma aptidão e uma grande deficiência, principalmente essa igreja moderna, de esquecer quem é que está conosco no meio da peleja. E eu quero dar uma notícia para a igreja. Eu vou trazer 2 textos rápidos. Lá em Josué 5, versículo de número 15, vai dizer que o anjo do Senhor desce, e Josué olha para ele e diz, quem és tu? Tu és o nosso ou do outro? Ele diz, não sou nenhum dos dois, sou do exército do Senhor. O que Deus está dizendo? Se tu me obedecer no meio dessa provação que eu te coloquei, que é derrubar as muralhas, eu já estou aqui para pelejar contigo antes de chegar. A palavra do Senhor diz em Êxodo 15 que o anjo do Senhor estava lá, é singular. O que ele está dizendo? Esse aqui é o meu anjo, é o filho dele. Depois nós falamos sobre isso, mas Deus tem legiões e legiões de anjos, mas aquele ali ele diz, é o meu anjo. O que ele está dizendo? Antes de chegar, Moisés, o meu anjo já estava aí contigo nessa peleja. Para você ter ideia do cuidado de Jesus, por que Jesus larga a multidão para orar? Ele tem um objetivo. Ele sabe que os discípulos vão passar. E o céu me trouxe aqui para te dizer, Ele sabe a batalha que tu está enfrentando. E Ele está dizendo para mim, às vezes você está dizendo assim, já tem tanto tempo, está tão difícil, parece impossível. Ele está falando, muda a reação. Ele está dizendo, está doendo, mas eu quero ouvir um glória a Deus. Está machucando, mas eu quero ouvir santo, santo. A minha fé está no Senhor. Eu ainda confio em Ti. Eu sei que Tu me escolheu. Eu sei que Tu me levantou. Eu sei que foi Tu que me capacitou. E o céu está dizendo para alguém nessa noite, muda a reação nessa noite. Muda a reação. Muda a reação. Começa a dar glória a Deus. Aleluia. No meio do ambiente do luto, começa a dizer, vai ter vida. No meio do ambiente da derrota, começa a dizer, eu já venci em Cristo Jesus. O mar estava falando até ali, só que quando Jesus fala, o mar acalma. Deixa Jesus falar. Deixa Jesus falar na tua vida. E quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que tem momentos que os ventos são tão fortes que nós não conseguimos enxergar Jesus no meio da tempestade. Parece que a gente está distante. Parece que Ele esqueceu. Mas eu quero dizer algo para a igreja amada nessa noite. Ele não te esqueceu. Sabe por que Ele não te esqueceu? Porque antes dele te gerar, Ele já tinha um propósito para você, já tinha escolhido o teu nome e já tem uma casa preparada para ti lá no céu de glória. Quando Jesus fala, é indiscutível. E o céu está dizendo para mim e para você, quem você está parando para ouvir no meio da tempestade? Porque João ouviu Jesus lá dentro da cadeia, na ilha de Patmos.
Isaac cometeu um grande erro. Quando teve fome na terra, ele corre para o Egito. Ele não foi consultar Deus. Eu quero perguntar quem é João e quem é Isaac nessa noite. Oh, glória. Porque quem está, amados, passa na prova, mas ainda está ouvindo Jesus. Eu não sei que nível de provação você está passando. Eu não sei que nível de muralha se levantou contra a tua vida. Mas eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. Tem duas coisas que derrubam a muralha e não é gritaria, é obediência. E a palavra que está sobre a tua vida. E o céu está dizendo nessa noite: se tem uma palavra sobre a tua vida, vai cumprir. Aleluia. Vou te dar um exemplo disso que eu estou terminando. Lázaro morre. Só que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas ele morre. Parece que Jesus errou, mas não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: a última palavra não é da morte, é a que eu falei, vai levantar dessa cultura. O céu está dizendo algo para mim e para você. Enquanto a minha palavra estiver sobre a tua vida e você for movido pelo meu propósito, ninguém te para. Glória a Deus. Encerrando esta palavra, nós observamos que agora Pedro diz assim: Senhor, se és tu que eu ande sobre as águas. Aí Jesus disse: vem. Repete comigo: vem. Quem está dizendo? Jesus, não é? Então Pedro nunca andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra. Porque quem anda na direção de Jesus anda sobre as águas. Vê o mar aberto, vê muralha no chão, vê o tempo parar, vê cego enxergar, vê aleijado andar. E o céu está dizendo para mim e para você, quando Jesus disse: vem, eu te faço fazer coisas que você não pode, mas quando a minha palavra está sobre a tua vida, tu vai fazer o que o homem normal não pode fazer. É o que eu vou te habilitar para fazer nessa noite. Jesus está dizendo, Salmo 115, verso de número 100. Salmo 119, verso de número 115. A palavra é lâmpada para os nossos pés. E ainda é essa palavra que nos habilita a fazer coisas que o homem não pode fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Para poder Pedro andar sobre as águas, ele tem que descer do barco. Repete comigo: para Pedro andar sobre as águas, ele tem que descer do barco. Ele tem que descer do barco. Porque ninguém vive o poder de Deus subindo. Só vive o poder de Deus descendo com a cara no pó. E eu não sei qual é a ambição dos irmãos que estão aqui nessa noite, mas eu anseio pela presença do Senhor Jesus. Quanto mais de Jesus tem na nossa vida, menos as coisas da terra nos incomodam. Pastor, como eu descubro como está a minha fé e como eu estou forte em Cristo? Não é no culto maravilhoso que você chora, derrama o seu coração e no outro dia não muda, mas é quando a adversidade vem e a sua reação diz como você está em Cristo. E eu quero ministrar, encerrando esta palavra, ainda tenho 1 minuto. Eu quero dizer algo ao meu teu coração para nós orarmos. Ninguém vive o poder de Deus subindo, mas aquelas irmãs que estão vindo para a oração de manhã, aqueles obreiros que ainda têm um tempo para orar com Jesus no particular, aqueles líderes que ainda estão de joelho no chão, pode te preparar. O ambiente está preparado para o sobrenatural acontecer. Vai ter crente que vai andar sobre as águas. Pastor, isso é só no passado, vai nessa. Se você orar, você ainda anda hoje. Eu já tentei, mas não deu certo não. Mas lá no Maranhão tinha água direto, eu ia correndo para ver se andava, mas não consegui não. É sério. Orava e ia de jejum, mas a fé desses cabos era forte. Não deu certo não. Mas eu quero dizer algo para os irmãos, que andar sobre as águas não deu certo. Mas nos últimos 5 meses, eu tive pregando em alguns lugares, pela misericórdia do Senhor. Eu preguei ali agora recente em Caldas Novas, e eu cheguei a ver mais de 100 pessoas no chão, vomitando doença, outros endemoniados. Em Brasília do mesmo jeito, no Maranhão do mesmo jeito. De lá para cá, tem uns 6 meses isso, que Deus resolveu, pela misericórdia dele, usar essa carcaça aqui de nada para fazer a obra dele diferente. Mas a minha vida de lá para cá virou de cabeça para baixo. E
quando eu digo de cabeça para baixo, é literalmente. Então, eu cheguei aqui nesse culto e eu passei o dia todo em oração, pedindo: Deus, acalma meu coração. Eu não sei que prova você está vivendo, eu sei a que eu estou passando, mas eu quero dizer para vocês que eu prego essa palavra com convicção que Deus está no controle. A gente tem um carro da obra, bateu o motor, financiamos outro, bateu o motor com um mês, celular quebra, menino doente, mulher doente. É prova, isso aqui é 0%, isso aqui não é nada. E 3 da manhã eu me pego sentado com a minha esposa, eu olho para ela e ela diz: a minha fé está no Senhor. Eu não sei que nível de provação você passou, mas eu quero te dizer, se você persistir até o final, o nível que Deus vai te usar também é diferente. Se você continuar, você vai viver o que muitos não viveram. Vai valer a pena. Vamos colocar sobre os nossos pés nessa noite.